Glória a Jesus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Nós já oramos, pode sentar. Todo começo de ano nós aguardamos mudanças, nós desejamos mudanças, nós precisamos de mudanças. Amém. Mas quando nós examinamos a palavra diz aqui, quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. E qual é o problema da falta de mudança? A falta da mudança de hábito. Nós queremos que haja mudança na nossa vida sem que nós venhamos tomar atitudes para que as coisas mudem. Se eu faço sempre a mesma coisa, qual é a mudança que eu vou ter? Eu acordo, eu tenho a minha rotina diária, eu tenho a minha forma de tratar as pessoas, eu tenho a minha forma de trabalho, de tudo, de servir ao Senhor, tudo eu faço igual e continuo fazendo igual. Qual é a mudança que vai ter? Provavelmente nenhuma. Se eu não mudar, se eu não me dispor a mudar as minhas atitudes, a mudar os meus projetos, a preparar, a enfrentar novos desafios, me dispor a enfrentar novos desafios, não vai haver mudança. Tem pessoas que nascem, crescem, morrem na mesma casa, no mesmo emprego da família do pai e fica sonhando com a mudança, mas ele se estabeleceu daquela maneira e se acomodou aqui. Vai para a igreja, eu quero que Deus faça uma mudança na minha vida, mas tem a mesma rotina de oração, a mesma rotina de leitura, a mesma rotina e que muitas vezes é zero. Tem gente que só ora na igreja, na rua se levanta e vai, lembra de alguma coisa, até fala com Deus, mas não tem um tempo com o Senhor. Então eu quero que haja mudança, mas eu sou muito acomodada ao meu padrão de vida, à minha forma de ser, e eu não me esforço, então não tem mudança. Agora eu acredito que aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, tanto na nossa vida espiritual, eu tenho a minha vida espiritual, a minha vida com Deus, e tenho a minha vida carnal. Se eu agir segundo a minha carne, abre aí, Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, antes, eu agora sou nova criatura, então eu tinha os meus desejos para mim. Eu fazia aquilo que me agradava, e agora eu sou nova criatura, então agora eu tenho o Espírito Santo e eu vou ser guiada por esse Espírito. A palavra diz que o Espírito Santo me foi dado. Pensa, você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus permanente. No Antigo Testamento ele vinha e voltava. A palavra diz que Davi foi cheio do Espírito, que Sansão foi cheio do Espírito. Então havia um momento, ele vinha, atuava na vida de uma pessoa para um determinado propósito, mas ele não ficava ali manifesto. Hoje a palavra diz que o Espírito Santo habita conosco, ele está em nós. O Espírito Santo nos foi dado, já pertence. Se eu te der alguma coisa, aquilo pertence a você. Não é assim? Se receber alguma coisa, aquilo pertence a você. A palavra diz que o Senhor já nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo nos foi dado. Então agora eu sou uma nova criatura e tenho agora um outro Espírito. Eu tinha o Espírito desse mundo, cogitava das coisas deste mundo, andava segundo o curso deste mundo.
Porque as pessoas achavam que eu deveria fazer, eu fazia. Hoje, eu estava conversando com um irmão, o pastor Alcanto, conversando com um irmão, e ele falando sobre acerca de algumas situações que ele tem vivido que já são antigas. Eu estava falando com ele e falei, olha, não adianta nós querermos mudança se eu não mudar as minhas atitudes. Se eu continuo agindo e reagindo às provocações da mesma forma, as coisas não vão mudar. Vai entrar ano, sai ano e os problemas vão ser os mesmos. E às vezes a pessoa enfrenta na família o mesmo problema a vida inteira. O mesmo tipo de briga. Se é por ciúme, é a vida inteira um ciumado com o outro. Se é por questão de dinheiro, é a vida inteira Então, se não tiver mudança, não vai acontecer nada. Vai continuar brigando e se dediando e o casamento se desgastando e os relacionamentos se deteriorando. Então, eu estou explicando para ele, quer mudança? Muda. Muda a tua maneira de reagir diante das situações. Como é que você tem agido até agora? Como você tem reagido diante das provocações, diante das situações que te envolvem? Então você agora vai reagir diferente. Você precisa tomar uma atitude diferente. Você não vai fazer da mesma forma que você vinha fazendo, você vai ter que mudar. Quando eu mudo a minha atitude, quando eu mudo a minha reação diante de uma situação, aí eu tenho a possibilidade de ver uma mudança real acontecer. Mas, infelizmente, nós temos sido ensinados de um modo geral pelo mundo, pela mídia, pelo nosso sistema de mundo, que eu não posso levar prejuízo, que eu não posso ficar por baixo, que eu tenho que estar sempre por cima. E aí pensa, olha a disputa que está sendo criada. Eu quero estar por cima, você quer estar por cima, como é que fica? Vai dar um choque, porque um está querendo subir, o outro querendo subir, outro querendo subir, outro querendo subir, vai dar choque. Eu estou sempre achando que eu tenho que estar por cima. O outro também acha, eu não vou ficar por baixo. E aí fica aquele bate-boca interminável, aquela disputa interminável e ninguém fica feliz hora nenhuma. Então, para que haja um equilíbrio, vai ter momentos, aquele cruzamento assim, de atitudes. Em algum momento eu vou estar por cima, em outro momento eu vou deixar que a outra pessoa fique. É aquela história de você cede um pouco, o outro cede um pouco, e aí aquilo vai se encaixando de uma maneira que vai haver uma unidade e vai haver um meio termo. No relacionamento não dá para um só ficar por cima. Tem que haver um meio termo, tem que haver um equilíbrio. Então isso em todos os relacionamentos da nossa vida. Nós temos que aprender a mudar. Desejar mudar é muito fácil. Falar que o ano novo vai ser diferente, como? Como? Ano passado eu falei, no final do ano, eu falei, não vou esperar no que vem, vou começar a mudar algumas coisas no meu hábito alimentar. E eu comecei a mudar algumas coisas. E aí eu falei, não vou esperar começar o ano. Por quê? Porque eu tenho que esperar começar o ano. O que vai fazer? Que diferença vai fazer? Eu tenho que começar de agora. Então eu comecei a fazer algumas mudanças no meu hábito alimentar, algumas mudanças na minha rotina de leitura e de oração, que eu tinha na correria, fazendo atendimento, eu tinha me relaxado um pouquinho, voltei a me posicionar em algumas situações, para que eu veja a mudança acontecer. Eu tenho que tomar atitude, você tem que tomar atitudes para o novo ano. Como? Quando a gente se converte. A gente se converte e quer que tudo vire flores. Eu fico observando as pessoas, conversando com as pessoas, atendendo as pessoas, eu fico observando. Não, pastora, mas agora eu estou na igreja. Na cabeça de muita gente é assim. Eu fui para a igreja, agora eu entreguei minha vida para Jesus. Então tudo tem que mudar. Deus agora tem que fazer tudo na minha vida dar certo. E eu continuo fazendo as coisas erradas. Não tem como dar certo. Não foi esse o tipo de milagre que Deus veio fazer na nossa vida. Ele veio nos dar um seu espírito para que através desse espírito eu possa tomar atitudes corretas, andar na presença dele para que eu esteja debaixo da sua cobertura. Aí mesmo em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14,
Diz aqui, olha, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então veja bem, eu recebi o Espírito de Deus, mas eu preciso ser o quê? Guiado por esse Espírito. O Espírito fala no meu coração e eu recebo a orientação e obedeço. Não é essa a característica de um filho? Recebe uma ordem do pai, da mãe, ele obedece. E então, ele vai estar sempre debaixo da cobertura, porque ele é um filho obediente. Os pais vão ter sempre prazer em cuidar, em suprir, em proteger, em amar, porque a pessoa não está ali obediente, então ele acaba ficando debaixo de cobertura. Isso também acontece na nossa vida espiritual em relação ao nosso Pai Celeste. Então, é muito importante eu ter esse entendimento. Eu preciso ser guiado. Ele me deu uma orientação e essa orientação está aqui. Na semana eu falei com uma moça, conversando com uma irmã, e ela falando comigo sobre, tira uma palavra. Eu falei, não tira uma palavra assim, né? Abrir a Bíblia, tirar uma palavra, só não tem uma revelação para mim, não? Não é assim, gente. Não é self-service. Eu quero uma revelação, toma. Eu quero uma profecia, toma. Tem gente que acha que é exatamente assim. E o negócio é tão absurdo que mais de uma vez já me ofereceram dinheiro. Não da sua conta, eu faço uma oferta. Também eu não sou mãe de santo, não. Que você paga lá para a pessoa fazer uma. Não funciona assim, não, filha. Então, é uma coisa que às vezes você chega a ficar chocada. Mas tem gente que ainda tão assim. Aí eu falei com essa irmã, olha, você pode abrir a Bíblia e tirar uma palavra, Deus pode falar, né? Mas é óbvio, eu não falei isso com ela na hora, mas é óbvio que também você pode abrir a Bíblia um dia e falar assim, né? Vacas de Bazã, não seja como um cavalo, como uma mula, seja cabreiro de freio, você pode abrir, porque está na Bíblia. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, você pode abrir isso na Bíblia também. O que você vai fazer quando você meter o dedão aqui e sair isso? Ou quando você abrir e sair exatamente ali no meio da Bíblia, entre Zacarias e Mateus, e você colocar lá a mão e colocar a página em branco, e Deus quer falar comigo hoje. Agora, ele estava explicando para você, mas se você pega a Bíblia e examina, porque na hora, digamos que você está passando por uma luta e Deus vai lá e te dá uma palavra. Você quer uma palavra? Nossa, que maravilha! Deus falou comigo mesmo, foi ali, ó. Deus faz, isso faz, porque Deus tem misericórdia de nós. Agora, se a palavra já está dentro de mim, se a palavra já está no meu coração, então quando vem a luta, ela vem, mas eu permaneço com os pés firmados na rocha, eu não me abalo, porque a palavra já está aqui dentro. Amém. Então, eu vou estar firmado, eu não vou desabar e depois ter que me recuperar dando uma palavra. Eu já estou firmada. Quantas lutas, quantas tempestades vêm, de repente, do nada. Nós temos visto muito esses dias agora, sempre essa época do ano, época de chuva forte, aquela questão das cabeças d'água, né, nas cachoeiras. A pessoa está lá na cachoeira, bem tranquilo, e de repente vem aquela cabeça d'água, porque ela choveu longe, na outra cidade, lá na cabeceira do rio. E aí de repente, lá está sol. Aí de repente aquela água começa a ficar, aquela cachoeira vem em coisa de minutos. Eu estava assistindo um vídeo que a mulher estava filmando o marido com a criança, e de repente deu uma mudançazinha na cachoeira, não estava chovendo, estava sol. O pai correu, pegou o menino e já puxou ele para fora, e a criança esperneando, e ele segurando a criança, vamos sair daqui, mas eu quero ficar. Aí a mãe não pode. Quando o pai puxou o menino, que ele subiu na pedra, aí já veio aquela cabeça d'água, foi de uma vez assim. Gente, uma pequena mudança, e eles perceberam. E aí, eles saíram, foi o tempo de sair, não daria tempo. Se eles tivessem ficado lá mais 1 ou 2 minutos, no máximo, eles teriam morrido. Porque veio aquela água com pressão, levando tudo. Em outros lugares, outras pessoas foram. Então, se eu estou firmada na rocha, eles estavam ali na rocha, estavam ali naquelas pedras, estavam firmados, veio a tempestade para lá, eles estavam aqui, protegidos. Mas quem estava ali
Né? É complicado. Então, no nosso espiritual também é assim. Onde eu estou com os meus pés firmados? Meus pés já estão firmados aqui. Eu tenho examinado as Escrituras, eu tenho estudado a palavra, eu tenho procurado me fortalecer nela. Porque você não pode ficar, agora vem um surto de gripe, então agora eu vou tomar vitamina C. Agora está tendo um surto de rubéola, então agora eu vou lá me vacinar. Não é assim que funciona. Porque muitas vezes você é pego antes de você ter tempo. Agora eu nasci, já recebi as vacinas adequadas. Né? Todas as vacinas, meus filhos receberam todas as vacinas. Tive problema, a Esther tomou vacina, BCG e deu problema e ela teve tuberculose de gânglio. Porque a vacina foi mal aplicada. É um caso que acontece de 1 milhão. Isso aconteceu com ela. Fui lá, fiz tratamento, ela tomou a medicação corretinha durante 6 meses, teve que tomar por 6 meses, a médica falou, agora ela está imunizada. Você acha que eu deixei de dar as outras vacinas por medo? Não, continuei, dei todas as vacinas para todas as 3. Então, é estar protegido antecipadamente. Eu não vou esperar desenvolver uma poliomielite e depois não tem jeito. Algumas você até consegue reverter e cuidar, mas outras não. Então, espiritualmente falando, eu preciso me alicerçar na palavra, eu preciso me firmar na palavra para que eu realmente seja uma nova criatura. Nova criatura, novas atitudes. Mas eu só tenho novas atitudes se eu tiver uma mudança de verdade. Se o Espírito Santo puder me guiar. E ele vai te guiar através da palavra. A palavra você já tem. Só que ele vai te orientando dia após dia, segundo aquilo que você já aprendeu aqui. Então, ser nova criatura significa ter novas atitudes. Senão não tem nada de novo. Aí em Romanos, capítulo 8, no versículo... Eu não marquei o outro, eu tinha lido isso para o outro. Não foi assim. Então, 6. É, 6:4. Romanos capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então já fomos sepultados. O velho homem foi sepultado. Está sepultado, não existe. Ele não tem como atuar aqui nesse mundo. Quando você sepulta uma pessoa, ela não tem mais como atuar nesse mundo. Então o meu velho homem, minha velha natureza fica sepultada. E eu agora vou viver com o Senhor em novidade de vida. É uma vida nova, novas atitudes, novos pensamentos. Eu tenho que ser transformado. Para dizer que nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Eu entendia de uma maneira as coisas, segundo o curso deste mundo, segundo aquilo que me foi ensinado. Mas agora o meu entendimento está sendo renovado pela palavra. Então agora eu começo a ter atitudes de acordo com o que a palavra me ensina. E aí eu vou mudar. Quantas coisas, quando eu olho para trás e falo, meu Deus, quantas coisas, quando eu me converti, eu tive uma mudança muito grande. Mas foi muito grande a minha mudança, e muito rápida. Foi uma coisa assim que hoje, quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, como eu mudei. Eu mudei na minha maneira de vestir, eu mudei na minha maneira de falar, eu mudei na minha maneira de reagir diante das situações, das provocações, porque eu era muito petuda, respondia muito rapidamente, né? Saía automático quando eu já tinha falado. Então eu comecei a me policiar nisso. Isso foi uma coisa muito forte que aconteceu. Porém, não parou aí. Aí eu olho para trás, a cada ano que passa, eu olho para trás e falo, puxa vida, aquilo que eu fiz não foi legal, não vou fazer mais. Ou seja, você tem uma mudança quando você nasce de novo. Mas você acabou de nascer. Quando você acaba de nascer, você tem muito que aprender. E é isso que a gente às vezes não entende e erra. Você nasceu de novo. Se você nasceu, você é o quê? Um bebê. Não é isso? Você é um bebê. Espiritualmente falando, você é um bebê. Claro que vai mudar tudo, vai ter uma mudança grande. Você achava tudo e agora você é um bebê espiritual, você vai começar a prestar atenção, a não cometer certos erros. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Logo depois de Romanos,
Coríntios, primeira carta aos Romanos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu era menino espiritual. Ainda que eu tive mudanças muito grandes, como eu falei, eu ainda era menino, ainda era criança espiritualmente falando. O tempo foi passando e eu vou conhecendo a palavra mais e mais. Então eu tenho que fazer o quê? Aperfeiçoar. Eu tenho que crescer um pouquinho. Eu tenho que deixar as coisas de menino. Parar de brincar com as coisas de menino. Parar de agir como uma criança mimada, pirracenta, que muitas vezes nós somos. E tomar a atitude de um adulto, baseado, novamente, na palavra de Deus. Então eu tenho que começar a mudar agora, porque eu conheço a palavra, eu não posso mais. Eu errei muita coisa. Por quê? Porque eu ainda não conheci direito. Mas agora eu conheço um pouco mais. Então, naquilo que eu conheço, eu preciso aprender a não errar mais. Eu estava orando agora antes de começar o culto e falando com Deus, Senhor, eu tenho tanta coisa para eu aprender. Me mostra um pouco mais. E daquilo que também eu já aprendi, que eu não venho continuar errando. Nós temos que tomar muito cuidado, vigiar muito, para que nosso nariz não fique em pé. A gente já conheceu alguma coisa. Eu estava falando com uma irmã e falei com ela assim, olha, eu tenho 35 anos, vou fazer 35 anos que eu estou na igreja. E já me converti obreira, vamos falar assim, porque eu me converti, já entrei para o seminário, antes de batizar eu estava no seminário e foi uma coisa assim muito... Já ajudava na igreja, já estava sempre à disposição, mas eu tenho muito que aprender ainda. Eu não conheço toda a palavra, por mais que eu já tenha lido a Bíblia, eu acho que umas 15 vezes, algumas vezes eu não lembro direito, não tenho muita certeza, e fora o Novo Testamento que eu já li, fora outros livros que eu já li, só assim, de Gênesis ao Apocalipse, já estou em volta de umas 15 vezes. Mas, gente, tem tanta coisa que eu não conheço. Tem tanta coisa que eu falo, meu Deus, eu já li essa passagem aqui, às vezes eu não lembro direito como é aquela passagem. Outras horas eu fico tentando, Senhor, mas o que isso realmente quer dizer? Por que isso? Hoje mesmo, ontem e hoje eu estou lendo em Levítico. Eu comecei de novo, eu tinha terminado de ler no final do ano, eu comecei a ler em Levítico. Estava lendo os capítulos 4, 5, 6 e 7 hoje de manhã, falando sobre pecados que você comete sem consciência. Às vezes você erra sem você perceber que errou, porque você não conhece a palavra, ou porque você, por exemplo, naquela época, você chegava num corpo morto, encostava alguma coisa, estava passando, encostou num réptil morto, alguma coisa, não nem percebeu o que passou. Não acontece isso se você... Vou colocar uma coisa que você faz muito, que todos nós já fizemos um dia, eu acho, que é pisar no cocô. Você está andando e você não percebe que pisou. Você está distraído com alguma coisa, você não percebe que pisou. Aí quando você chega em casa, o cheiro vem atrás. Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? E você olha aí, pá, eu fiz uma coisa errada. Só que naquela época, pisar numa imundícia, num animal morto, num réptil morto, constituía pecado. Eu fico sem mas por quê? O senhor nem sabia que fez. Como tratava com o pecado? Quando ela descobriu, você tinha que ir lá levar um sacerdote, a oferta. E eu meditando sobre isso. Aí me veio um entendimento de que nós realmente andamos muitas vezes distraídos em muitas coisas, mas que, na verdade, a palavra fala que tudo aquilo que está na lei são sombra das coisas que haviam de vir. E aí comecei a meditar no sentido dessa situação que eu falei agora, de sujeira. Se você sujou, você chegou em casa com mau cheiro, o que você vai fazer? Limpar. Você vai limpar, você vai lavar, você vai pôr sanitária. Às vezes você se suja e você não percebe. Aí eu me lembrei de muitos anos atrás, eu tinha 19 anos, era 20, 19 anos aqui. Eu estava numa empresa, houve uma explosão, um pouco de gás lá, e se machucou muita gente, morreu uma pessoa, e eu fiquei muito assustada, estava todo mundo que lá, nós ficamos em pânico durante alguns dias, ficamos sofrendo, com dificuldade para dormir, mas eu me lembro que eu saí da empresa, eu estive enfiado dentro da ambulância, eu fugi da ambulância,
Eu estava em estado de choque. Quando a enfermeira virou para pegar alguém, eu saí correndo e fui embora. Fui para casa sozinha. Peguei o ônibus, comecei a chorar no ônibus. E estava ali aflita, né? Eu estava em estado de choque. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe olhando para mim, que ela já tinha ouvido falar, estava todo mundo preocupado. Aí quando ela chegou em casa, você se machucou? Eu falei, não, era esse sangue aí. Eu saí da empresa, peguei 2 ônibus para chegar na minha casa, eu estava com a blusa toda suja de sangue. Encostei em alguém que estava cortado, porque eu trabalhava na parte do escritório, os vidros romperam, então algumas pessoas se cortaram, eu não me cortei, porque eu estava na hora, na outra sala que não tinha vidraça. Eu não vi em quem eu encostei, eu não vi que eu estava sujo de sangue durante todo o percurso. Quando eu cheguei em casa, que minha mãe falou, você está sujo, não sei se você está machucada. Aí eu falei, não, não estou machucada. Alguém encostou em mim. Então você se contamina fisicamente, sem perceber. Você se contamina emocionalmente, sem perceber. Quantas vezes você já se pegou lembrando de um funk que você ouviu lá na rua cheio de obscenidade? Quantas vezes que a gente se pega lembrando de uma cena que você viu na televisão, na internet, uma cena obscena? Você não precisa estar entrando no site de nada não. Quantas vezes eu em site de Bíblia, fazendo pesquisa sobre o estudo bíblico, e do lado tinha uma mulher pelada lá. Aquela negocinho para você clicar. E aí às vezes não tem como, tem hora que você consegue achar o xizinho e fechar, e tem hora que não dá. Eu já saí de página porque eu não conseguia fechar o negócio, sabe aquele negócio lá? Eu querendo ler a Bíblia e tudo aquele negócio lá, não que aquilo me atraísse, pelo contrário, aquilo me incomoda. Às vezes tem um xizinho, então aparece aquele tudo X. E você fica incomodado. E depois aquela cena fica na sua mente. São sujeiras, são poluições de pecado que contaminam o nosso ser. Então, quando eu comecei a entender um pouquinho isso, esses dias eu lembro nesses capítulos hoje de manhã, e alguns que eu li antes, eu comecei a me lembrar disso. Eu falei, é isso aí. São as sujeiras, as contaminações que a gente tem no dia a dia, que a gente nem percebe, mas que fica lá no nosso cérebro depois, aquela imagem, aquela palavra, aquela música, que você não quer nem lembrar, mas fica. Aí eu começo a cantar com louvor, com as coisas na minha cabeça para sair, porque elas vão estar na sua mente. São coisas feias, são coisas que desagradam a Deus. Então nós erramos consciente e inconscientemente. E precisamos aprender a viver para a glória de Deus. Ser guiados de verdade pelo Espírito Santo de Deus. Não fique preocupado com o teu nome, não. Não fique preocupado com a tua honra, não. Haja prudentemente, coerentemente com a palavra de Deus. E quem vai cuidar da tua integridade física, emocional e espiritual do teu nome é o Senhor. É Ele que vai te honrar, é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te abençoar. É Ele que vai fazer com que você seja, como estava cantando aqui no cântico, né, sobre o brilho. Esqueci agora, uma última música, o último louvor aqui. Estava falando sobre isso, né, que a gente possa brilhar na presença do Senhor. Ver o brilho no rosto. Ver o brilho no rosto, como aconteceu com Moisés. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o brilho de Jesus em nós. Quando eu me esquecer de mim e permitir que Cristo habite em mim de verdade, as pessoas não vão olhar e ver uma pessoa cheia de defeitos, eles vão olhar e ver o brilho do Senhor em nós. Então que a glória do Senhor, que o brilho do Senhor possa verdadeiramente resplandecer nesse ano de 2020. Para que a glória toda seja do Senhor na nossa vida. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar um pouquinho. Eu quero orar um pouquinho hoje de pé. Que diz eu não orei, mas nós queremos orar de pé.